Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo, dia 7 de maio de 2021, uma noite fria paulistana, e o vídeo que estou gravando agora neste momento é o de número 224. Eu prometi falar sobre o que não é o batismo com o Espírito Santo. Bem, a gente está acostumado a ouvir pregações e pregações sobre o que é o batismo com o Espírito Santo. E mesmo dizendo o que é, ainda que muitas vezes pregam sobre o batismo com o Espírito Santo, mas não embasam isto de forma doutrinária, com textos e etc., não precisa também fazer um estudo bíblico prolongado, extensivo com respeito a isto. É um assunto fácil de entender, exige fé para receber e compreender a importância do batismo com o Espírito Santo e o que fazer para receber. Bem, vamos primeiro dizer o que falam, ensinam a respeito disso. Nós já falamos com relação ao nascimento da igreja. Alguns afirmam que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, e eu tenho livros de teologia aqui que também tratam disso da mesma maneira, e na verdade não foi no dia de Pentecostes. E a gente vai entender isso ao falar sobre o que não é o batismo com o Espírito Santo. Tenho 10 a 15 minutos, vamos lá. Então, o vídeo de número 224, que não é o batismo com o Espírito Santo. Pessoal, você que se inscreva no canal, dê lá o seu like, nos ajude, porque o propósito não é outro senão a gente tratar apologeticamente de temas bíblicos interessantes, importantes, que fazem parte da nossa vida, da nossa comunhão com Deus, da nossa vida cristã, e que precisa ser bem compreendido. Então, eu quero falar sobre o Espírito Santo, né? Então nós temos, o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Cristo, o mesmo Espírito de Deus, e não se vai pensar, mas então por que ele trata-o como terceira pessoa da Trindade? Porque dentro desta dispensação, que nós chamamos de dispensação da graça, o Espírito Santo foi dado como promessa à sua igreja, a igreja do Senhor, para estar com ela todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nesse sentido, como Consolador, ele é a terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. Mas ele não é somente o Espírito Consolador. Pois bem, eu escolhi 2 textos que eu considero texto-chave para a gente esclarecer isto, para que vocês possam compreender sem muita dificuldade. O primeiro deles é o que trata do Espírito Santo Consolador ou Paracleto. Está lá em João 14, 16 a 18, que nós vamos ler para que se compreenda o que o Senhor disse. Veja, João 14, 16 a 18. Mas vamos ler o 14, 14 em diante, que diz assim: Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Agora, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Isso é muito importante guardar essa palavra. Ele não somente habita conosco, mas habita conosco e estará em nós. Somos, portanto, morada de Deus em espírito. O Espírito de Deus habita, somos casa de Deus. Bem, este é o Espírito Santo Consolador, a promessa do Pai, né? E não foi feita uma promessa para alguns, não. Essa promessa é
para todo o povo de Deus, para os nascidos de novo, os que experimentaram o novo nascimento. Então ele habita conosco e estará dentro de nós. Vamos agora falar do Espírito Santo provedor, ou seja, o que provê. Eu não estou falando num sentido geral de que o Espírito Santo é quem provisiona as nossas carências, necessidades, os conflitos interiores ou emocionais. Não estou me referindo a isso, estou me referindo à dupla ação do Espírito de Deus como Consolador, aquele que consola o nosso coração quando acontecem grandes tempestades, grandes lutas na nossa vida. Ele vem e consola. Eu tenho essa experiência pessoal com o Senhor, que sempre que alguma coisa vai me acontecer, é como se fosse um aviso do céu. Eu sinto que vem uma graça, uma consolação tão grande, apazigua a minha alma. É a confiança, a certeza de que tenho, de que o Consolador está conosco, consola o nosso coração nos mais difíceis problemas da nossa vida, ou momentos da nossa vida. Pois bem, este é o Espírito, portanto, Consolador. Vamos falar agora em Lucas 24 e 49. Vejam a diferença de texto, Lucas 24, 49. Quando o Senhor diz assim, Lucas 24, 45 em diante. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas, sois vós testemunhas. Agora é o verso 49. Eis que sobre vós, não é? Está convosco e em vós, sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder ou de poder. Percebeu a diferença? Em João, o Senhor prometeu o Consolador, ele estará convosco, habitará em vós. O que significa isto? Primeiro, ninguém pode dizer que quando a pessoa aceita Jesus e tal, e já dizem há muito tempo isso por aí, que a pessoa já é batizada com o Espírito Santo, que todos têm, principalmente os crentes tradicionais, das igrejas mais tradicionais, calvinistas e etc., eles dizem, todos nós somos batizados com o Espírito Santo. Isso não é verdade. Mas na Assembleia de Deus está entrando essa conversa, esse ensino, entende? Esse ensino que não está correto. O que acontece? Toda pessoa que crê, que recebe, que aceita em seu coração, abre o coração para receber a salvação de Cristo. Ao experimentar um novo nascimento, está lá no capítulo 3 de São João, quando o Senhor disse a Nicodemos, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. Então o que acontece? Ao experimentar o novo nascimento, a conversão efetiva, a conversão realmente bíblica, como nós conhecemos, aquela que transforma a vida, muda o estilo de vida da pessoa, faz dele uma nova criatura, ele recebe automaticamente o Consolador, o Espírito Santo, a promessa do Senhor Jesus. Ele não se referiu à promessa do Pai, disse, quando eu for, eu enviarei outro Consolador que estará convosco e habitará em vós, dentro de vós. Então, aqui em Lucas, né, ele diz, eu vos envio a promessa do meu Pai, mas ficai em Jerusalém, sereis revestidos do poder. Então, o que aconteceu no dia de Pentecostes foi o revestimento de poder, que nada tem a ver com a dação, a dádiva do Espírito Santo, Consolador, que habita com todo crente, tanto faz ser presbiteriano, batista, assembleia, né? Basta que tenha uma profissão de fé bíblica, não é? Tem que ser bíblica. Ele disse, aquele que crê em mim,
como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, ou do seu interior. É quem crê em mim, como diz a Escritura. A Escritura é esta daqui, não adianta inventar história por aí, é o que está contido na Bíblia. Compreende? Pois bem, então aí está a diferença. No dia de Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Agora, o que não é o batismo com o Espírito Santo? É o recebimento do Espírito Consolador. Esse não é batismo com o Espírito Santo. Não adianta querer forçar, e tem gente por aí, a gente sabe de pessoas que já foram ordenadas no ministério, dizendo que são batizadas com o Espírito Santo, baseado exatamente no texto de João 14. Então, as pessoas estão equivocadas, não somente equivocadas, estão porque quer. Ninguém precisa ficar equivocado quando lê Bíblia. Okay? Agora, o que não é mais também batismo com o Espírito Santo? Se vocês olharem o livro de Atos, não houve ali naquele momento a contribuição humana. Ninguém pôs a mão, ninguém chacoalhou a cabeça de ninguém, ninguém mandou falar glória 1 milhão de vezes, ninguém mandou enrolar a língua, eles estavam ali esperando a promessa do Pai, quando de repente veio do céu o som como de um vento veemente e impetuoso que encheu toda a sala e todos começaram a falar em outras línguas. E essas outras línguas não está nem se referindo ao dom de línguas, como está lá na carta de Paulo aos Coríntios, lá pelo capítulo 12, quando ele explica detalhadamente a função dos dons espirituais, e os nomeia e os cataloga numa determinada ordem. Então eles realmente foram revestidos do poder. Ali em Pentecostes falaram em outras línguas, que na minha compreensão, não é uma vaga compreensão, é uma compreensão segundo a Escritura, e segundo a experiência que tive com Deus, sendo batizado com o Espírito Santo, já há mais de 50 anos, foi em 1966, ninguém pôs a mão, ninguém mandou falar glória, era uma manhã fria, cinzenta, quando recebi o poder de Deus e falei em línguas, depois o Senhor confirmou, etc., e a vida continuou assim, né? Mas o revestimento de poder é que fortalece o crente e dá a ele as ferramentas, através dos dons espirituais, para que ele possa pregar. Mas hoje está uma invencionice, vão orar no monte, fazem vigílias e chega lá e canta hino, toma café, põe a mão na cabeça, manda enrolar a língua. Gente, isso não é batismo com o Espírito Santo, né? Eu, quando jovem, frequentei muitas vigílias em busca do batismo com o Espírito Santo. E eram vigílias de orar mesmo. Eu fui receber exatamente no momento em que não era vigília de oração, estava cantando no coro da igreja, entre os baixos, o barítono baixo, quando recebi o poder sobre a minha vida e o Senhor me agraciou com o batismo com o Espírito Santo. É difícil receber, pastor? Não. Primeiro, tem que desejar. E eu desejava afetuosamente, eu desejava de uma maneira tremenda. Todos os dias eu pedia, quando ia para o culto eu pedia, e a me deitar, orar, pedia ao Senhor, até que o Senhor me concedeu. Não é difícil, tem que ter fé, sem fé é impossível agradar a Deus, não é? E ter confiança, ler a palavra, ler os textos de Atos, que vai te fortalecer, vai te engrandecer diante de Deus, de tal maneira que você vai receber, porque é promessa do Senhor. Começou lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, verso 28, não é isso? O livro do profeta Joel. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, meus queridos, que Deus abençoe nossas vidas. Pastores, não aceite na sua igreja essa gente que vem e, quer batizar aos montes, às pencas, não é? Depois que eles vão embora, dá uma olhadinha na igreja, dá uma olhadinha nas pessoas que disseram que foram batizadas com o Espírito Santo e veja se houve alguma mudança na vida, a pessoa se desdobrou para servir ao reino de Deus. Porque a função do batismo com o Espírito Santo é essa, não é ficar dentro da igreja falando glória, glórica, enrolando a língua, não é para essa finalidade. São ferramentas, é para você ir para o campo, trabalhar, ganhar almas para o Senhor. Deus nos abençoe, e poderia citar muitos outros textos da Bíblia, não é? Mas esses são os essenciais, aqueles textos basilares que tratam desses dois assuntos importantes, a da ação do Espírito Santo Consolador e o Espírito Provedor, aquele que revestiu de poder a igreja primitiva.
que, volto a repetir, não foi ali o nascimento da igreja. O nascimento da igreja foi lá no Evangelho de São João 20, quando o Senhor entrou no cenáculo e disse: recebei o Espírito Santo. Ali foi a promessa de que Jesus tinha falado, Consolador. Recebei o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Tenham uma ótima noite, um fim de semana abençoado. Em nome do Senhor. Beijo a todos.